E quem é que estava preso em Roma? O apóstolo Paulo. Quando alguém se converte, quando nós nos convertimos, geralmente Filemão, devido à sua conversão, a gente desarma um pouco. Nós, crentes, às vezes a gente temos cuidado, que a palavra de Deus diz que a gente tem que ser simples como uma pomba, prudente como uma serpente, que às vezes nós, crentes, nós não somos tão maliciosos, porque não está no nosso coração. E às vezes nós somos até enganados. E quando a gente, uma passagem que nós gostamos do o bom samaritano, mas o bom samaritano, a gente aprende com o bom samaritano, porque o bom samaritano, quando ele viu aquele homem naquelas condições, o que é que ele faz? Ele leva o homem para uma hospedaria. Ele não levou para a casa dele, talvez porque estaria longe. E ali ele falou, olha, se precisar de algo a mais, pagou a diária, se precisar de algo a mais, eu pago. Por quê? Às vezes também nós, como crentes, a gente também tem que tomar cuidado naquilo que abrimos a porta das nossas casas, né? Que a gente sabe que a pessoa converte, mas tem muitas vezes as pessoas que usam da gente ser crente para ter benefício. Eu recebia muita gente em casa, e como eu morava com meus irmãos, geralmente vinha alguém para a igreja quando eu estava ali em Seara, e o pastor já me ligava. O irmão pode receber um fulano de tal, porque sabia que às vezes só morava homem, era mais fácil receber. E eu recebi muita gente. Teve um mês que chegou lá na igreja, foi daqui para Seara, e a pessoa falou assim, eu vou para a igreja, porque na igreja tem um contato, e tendo contato, isso serve para nós. Eu não sei qualquer parte do mundo você for, se você é crente, e chegando no lugar, se você procurar no website, a igreja fulano de tal brasileira no lugar, você vai encontrar uma igreja. E teve esses dias, ele é até DJ, ele foi para a igreja, chegou lá na igreja, e ele não tinha nem para onde ir, nem para onde morar. Esses dias eu levei para casa, ajudei tudo, e já passou muito tempo, e esses dias ele falando com o amigo meu falou, eu agradeço muito Marcelo, porque eu cheguei ali, não tinha para onde ir, ele abriu a porta da casa dele, e através da vida dele, ele pôde se estabelecer em Seara. Mas no caso aqui de Filemão era um homem que tinha escravo, geralmente era um cidadão romano, e ele talvez se desarmou e não esperava, porque, como eu já disse aos irmãos, quando a gente converte, talvez ele começou, da sua conversão, a confiar mais em Onésio. E o que Onésio faz? Foge da casa dele. Como Colossos ficava na atual Turquia, até Roma, uma estrada boa para aquela época. Provavelmente Onésio viu aonde tinha algum dinheiro e passou a mão naquilo e fugiu para Roma. Talvez o sonho, de conhecer uma cidade grande, Roma era a capital, talvez a quantidade de escravos, de gente que tinha ali, ele achou que ia estar seguro. Mas quando chega em Roma, alguma coisa acontece. Ele é preso e aonde ele vai? Parar aonde Paulo estava. Com certeza ele conhecia o apóstolo Paulo, porque Paulo já tinha pregado em Colossos, Paulo já tinha estado na casa de Filemão, talvez, não sei se Paulo recorda ele, mas ali algo acontece, a conversão de Onésio. E agora, ele convertido, precisava o quê? Voltar atrás. Porque ele tinha deixado algo com Filemão. E a palavra de Deus diz, quem está em Cristo, 2 Coríntios 5:17, nova criatura eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Romanos 8:1 diz, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas a vontade do Espírito. Então, Onésio estava uma nova criatura, mas algo lá precisava ser consertado. Assim nas nossas vidas, muitas das vezes nós nos convertemos
Mas tem algo no passado que precisa ser mudado, porque às vezes o passado está atrapalhando o nosso presente. Precisa ser consertado. Não foi uma fuga, talvez não foi algo errado que você fez. Geralmente, o que muito atrapalha as nossas vidas é algo familiar. Porque se tem algo, quem nos ama, quem mais nos machuca, é quem mais nos ama. Algumas palavras de pessoa estranha, você nem... É uma pessoa estranha. Mas uma palavra de um pai, uma palavra de uma mãe, uma palavra do irmão, às vezes fere muito. E precisa ser tratado, e às vezes as pessoas não tratam, passa o tempo e aquilo está atrapalhando a vida espiritual. Eu não sei qual é a sua situação. Eu lembro que eu tinha muito problema com meu pai. Mas quando eu me converti, a gente começa a orar para Deus salvar ele, e olha, o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, prolongará teus anos de vida na terra. Então, o que eu fiz? Só escrevi para minha mãe, naquela época não tinha nem celular. Pede o meu pai aí perdão por alguma coisa que eu fiz com ele e tal. Ele falou, não tem nada que você fez. Graças a Deus, estou em paz. E às vezes essas situações que a gente deixou para trás, relacionamento ou trabalho, irmão, aonde a gente passa como crente, as portas têm que ficar abertas. Tem situação que a gente tem que enfrentar. Às vezes a pessoa está no trabalho, ele briga, sai brigado do trabalho. A pessoa está na igreja e sai brigado da igreja. Nós, como os crentes, Assembleia, tem sempre esse costume. A pessoa chega com a carta, aqui está a carta. Ou às vezes você quer saber da pessoa, tem que pegar o telefone e ligar para o pastor dele. É uma referência. Mas tem pessoas que aonde ele sai, as portas ficam fechadas. Não importa, a gente como crente, eu não gosto de sair quando tiver confusão. Melhor coisa é você sair quando você sai em paz. Todas as igrejas onde eu passei, eu sempre saí em paz. E graças a Deus, porque Deus, ele honra a gente. Mas o que acontece com Onésio? Quando ele está ali na prisão, estava sendo útil Paulo, mas ele precisava voltar lá para Colosso para resolver a situação dele. E é fácil? Não, porque ele era escravo, mas ele tinha confiança em quem ganhou ele, que era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve esta carta. E o que aconteceu? Ao chegar de lá, imagina ele chegando ali para Filemon. A primeira vez que ele foi para Roma, ele foi sonhando, eu estou sendo livre. Chega lá, as pessoas às vezes, quando ele quer fazer algo de errado, eu não sei se vocês vê muito essas notícias que acontece de roubo, o cara só planeja as coisas boas, já reparou? Olha, se eu roubar aquele banco, eu vou pegar tanto, e vou fazer isso e aquilo, mas ele não pensa que durante que ele vai ser morto, ou que ele vai ter que matar alguém. O cara, quando quer fugir da cadeia, ele até planeja fugir da cadeia, mas fugir da cadeia é uma coisa, mas se escapar depois, só com a ajuda de alguém. Então, quando a pessoa começa a ver as coisas, ele fica tão cego que ele só vê o lado bom. Quando alguém planeja matar alguém, quando a gente vê tantos crimes no Brasil, e o cara planeja, executa e depois é descoberto, ele não pensa na vida dele, tão cega a situação, as consequências que ele vai enfrentar. E na volta para casa, Onésio vai com essa carta. Imagina ele segurando essa carta para voltar para casa. Essa é a minha segurança que eu tenho. Ele guardou tão bem essa carta que hoje, até hoje, ela é parte da palavra de Deus. Você parou para pensar? Um escravo fujão chega, se converte e se torna no cano das Escrituras a carta que o apóstolo Paulo escreveu para eles. Por isso que temos que sempre voltar, arrumar as coisas que lá atrás para a gente seguir avante, porque Jesus, em João 4, quando ele diz para a mulher samaritana, aquele que crê em mim, como as Escrituras, rio de águas fugirão dos seus ventos. Mas toda fonte de água, o que acontece? Se for cair no pedra, se for cair no sujeira, a fonte para. Por isso que temos que limpar a ponte, para que possa jorrar. E tem coisas na nossa vida que atrapalham
o quê? A fonte do Senhor fluir nas nossas vidas. Tem muitas coisas que precisam ser limpadas. E Onésio chega para com Filemon. Imagina a vontade de Filemon quando ele vê aquele escravo fujão e levou uma quantidade maior de dinheiro. Talvez o dinheiro que ele levou era maior daquilo que ele valia, porque escravo naquela época tinha pouco valor, era escravo demais que o Império Romano tinha. E a gente vê que o quê? Que hoje, às vezes, a pessoa, mesmo o cara sendo escravo, ele era convertido, o seu senhor aceitava Jesus, e ele era convertido, e ele continua escravo. Hoje em dia, as pessoas aceitam Jesus, já quer sentir tanto que ele acha que ele é mais do que o ímpio, que Deus tem que abençoar ele mais do que o ímpio, que tem que tirar do ímpio para colocar na vida dele. E pelo contrário, Onésio continuou sendo escravo. Mas ele voltou, acertou a situação dele. Ele podia ter pegado outro rumo. Imagina quantos dias de viagem ele não gastou. Ele podia ir no meio do caminho e falar assim, olha, apóstolo Paulo está certo, aí entra a conversão, entra aquilo que está no nosso coração. Porque quando a gente converte mesmo, que vem as lutas, que vem as tentações, mas a palavra de Deus está ali com nós. Não, eu confio no Senhor e até ele chegar à casa do seu Senhor e se apresentar para ele. Para muitos, segundo alguns, Onésio chegou até ser o pastor de Efésios. Então, amados irmãos, se tem algo na nossa vida, no passado, ou com a família, ou de relacionamento, é preciso, às vezes, a gente resolver as coisas para a gente ir para frente. Que muitas vezes, as coisas que lá atrás estão nos travando para nós chegarmos lá em frente. E se tem algo que nós precisamos fazer, hoje em dia é muito fácil. Por quê, amados irmãos? Porque hoje nós temos telefone. Eu não sei se você tem uma pessoa que você não tem coragem de olhar no olho dele. Todas as vezes, isso é importante. Porque às vezes, não tem amigo, não tem inimigo, não tem nada. Mas tem pessoas que às vezes a pessoa não tem coragem. Quando ele chega no ambiente ali, você se sente meio constrangido. E é tão simples, irmão, chegar a pessoa, pedir perdão, é tão simples chegar e dar um abraço. É uma força, é uma resistência por causa do nosso ego. Mas nós temos que fazer. O Espírito de Deus dá-nos essa força. Graças a Deus eu não tenho assim nenhuma pessoa que eu chego, que eu olho e falo assim, essa pessoa eu não converso, ou essa pessoa eu não faço tal isso. Porque a gente como crente, por onde a gente anda, a gente tem que nos deixar a porta aberta. Passou, o fulano fez isso comigo, eu não perdi. Uma vez estava fazendo discipulado com um aluno que ele ia batizar. Ele fez todas as lições para batizar, mas quando chegou na lição do perdão, ele falou, eu não vou batizar, porque eu não vou perdoar a pessoa que o mal que ele me fez. Eu falei assim, mas você vai perder até a sua salvação. E ele não batizou, porque ele achava que se ele perdoar, ele está diminuindo, pelo contrário, ele está se libertando, ele está indo para frente, as coisas ali já não estão tocando ele, porque aquele que magoou a pessoa, talvez ele está em paz, mas o ofendido está ali sofrendo. Por isso que Jesus fala, se você for ofendido, vá lá e pede perdão, porque muitas vezes ouvimos algumas coisas e ficamos guardando no nosso coração, mas a outra pessoa nem sabe. É importante isso, você chegar perto da pessoa e pedir perdão, e pedir, olha, aconteceu isso, dá um abraço, vamos partir daqui para frente. Eu lembro que uma vez, jogando bola dos irmãos da igreja, o irmão ficou meio bravo, acabei, coisa. Aí, acho que foi no mês de domingo, culto de ceia. Como é que eu ia tomar a ceia? Eu fui lá, bati no ombro dele, e ele não tinha batizado ainda. Aí, me desculpa, eu errei e tal. Ele falou, não, tal, abraçou, daí a pouco ele, a esposa, batizou. Mas se eu tomo a ceia, ali, ele sabendo, ele ia olhar de lá e ia ficar lá, ó o crente. Olha lá, esse é vergonha. Crente igual esse, eu não quero ser. Então falhamos, como o Onésio falhou. Pegou o dinheiro,
fugiu para Roma, achando que Roma é a sua liberdade. E acabou voltando, encontrando o apóstolo Paulo, convertendo. Não adianta a gente fugir dos problemas, né? Tem que enfrentar a corte, né? Tem que enfrentar. Tem situações, se formos perseguidos, às vezes a gente até foge da perseguição, mas o ato que a gente faz, a gente tem que assumir. Teve uma vez que eu estava dirigindo, quando estava em Denver, tinha 2 irmãs portuguesas na nossa igreja de idade. Teve um acidente, alguém bateu nela, eu parei meu carro e fui lá olhar o que tinha acontecido. Ah, tá bem, eu vou embora daqui. Minha carteira vencida. Nisso que eu saio, eu só olho para a esquerda, o carro para, eu tiro minha caminhonete, bate numa porto-riquenha, encosto o carro, aí foi aquele problema. Então, vão sumir. Chamou a polícia, minha carteira vencida, graças a Deus, falei assim, vai prender meu carro, ou até me prender, mas eu enfrentei a situação. A gente tem que enfrentar a situação. Se erramos, enfrentamos a situação, porque é melhor enfrentar agora do que enfrentar para frente. Eu gostaria de pedir à pastora para estar orando. Afinal, o pastor está aqui.